Boa tarde, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês, participando desse terceiro SIC Saúde. Eu sou a Aline Campos, vou estar aqui nesse momento fazendo a mediação com a palestra, né, do nosso professor Francisco, tá certo? E eu sou da Unifespa, da Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, né, que estamos aqui em parceria para a realização desse seminário de conhecimento e inovação, tá certo? Eu vou apresentar para vocês agora o nosso querido professor e estimado professor, que é o professor Francisco José Aragão Pedrosa Cunha, que vai palestrar para nós acerca da gestão dos repositórios digitais nos serviços de atenção à saúde. Eu vou falar um mini currículo, porque na realidade o currículo do professor ele é imenso, ele tem muita experiência, mas eu vou trazer para vocês uma parte bem breve. Ele é professor associado do Departamento de Documentação e Informação da Universidade Federal da Bahia, professor permanente dos programas de pós-graduação em Ciência da Informação, PPG-CI, e do Programa de Pós-Graduação Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento, PPG-DC, ambos vinculados à Universidade Federal da Bahia. Coordena, desde 2018, o Grupo Informação em Saúde e População, o GETISP da Abrasco, é pesquisador do Estudos de Políticas de Informação, Comunicações e Conhecimento, coordenou a pesquisa sobre informação, documentos, arquivos e repositórios em saúde, mecanismos de difusão de conhecimento para as inovações gerenciais nos sistemas de saúde. E, atualmente, ele coordena o projeto Gestão e Preservação dos Documentos Digitais, Bases para Aprendizagem e Inovação Organizacional em Hospitais do Brasil e da Espanha. Então, é com muita alegria que nós recebemos o professor Francisco, e eu passo, professor, para o senhor a palavra. Muito obrigada. Bom, Aline, eu que agradeço né, você, agradeço toda a equipe do MAS, a professora Liliane, colega lá do GETISP, enfim, a Universidade Federal do Pará, por acolher esta terceira edição do SIC Saúde Brasil, e desde já com muita alegria, né, parafraseando a Aline, com muita alegria que eu estou aqui ministrando esta primeira palestra, que, à época, a professora Liliane, né, sinalizou para abordar a questão da gestão dos repositórios digitais nos serviços de atenção à saúde. Bom, este tema, e aí eu parafraseando aquilo que o professor Jair Nilson Paim, né, é que a gente precisa tratar estas questões relacionadas às tecnologias, né, como, de fato, tecnologias que representam as manifestações sociais. E os repositórios, na minha compreensão, e aqui eu estou na condição, né, de palestrante, mas esta palestra que a gente vai intitular sobre a interlocução da qualificação profissional e dos mecanismos de transferência de informação para a gestão dos repositórios digitais em saúde, é um produto colaborativo, é um produto do José Roceno Ferreira de Matos Júnior, da Luísa Anunciação Fonseca de Oliveira do Amaral e do Rodrigo França Meirelles. Eu, né, também participo. São produtos, essas nossas falas, das pesquisas às quais a Aline anunciou, né, que eu coordenei e que eu coordeno atualmente. Tanto que esta fala, especificamente, advém de um plano de trabalho de um dos bolsistas de iniciação científica, que trata sobre a gestão e preservação de documentos digitais em hospitais universitários do Brasil, financiado pelo edital, né, de 2020 do programa, né, PIBIC da UFBA. Também está vinculada à pesquisa de doutorado em andamento, intitulada Repositórios Arquivísticos do SUS, Subsídios para a Difusão do Conhecimento em Saúde, está sendo desenvolvida no PPG-DC da UFBA pelo professor Rodrigo França Meirelles. E a pesquisa também, né, de doutorado em andamento, os documentos no contexto dos registros eletrônicos em saúde, um olhar sobre as tipologias documentais digitais no âmbito da cadeia de custódia dos hospitais federais do Rio de Janeiro, que está vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Ciência da Informação da Universidade Federal
fluminense e que a doutoranda é a Luíse. Então, vai ao encontro das últimas palavras do professor Jair Nilson. Vamos tratar, né, as questões voltadas às tecnologias, né, que vão veicular as informações em saúde com um olhar crítico e uma realidade, e não nesse frenesi da saúde digital. Afinal de contas, o que vem ser a saúde digital? Saúde digital não representa informações em saúde. A saúde digital, na minha compreensão, da forma que está sendo, né, manifestada por meio de alguns representantes, inclusive oficiais, né, das nossas instituições federais, estaduais e municipais, está muito voltada para as tecnologias de informação. E as tecnologias de informação, por si só, elas não vão gerar, né, conhecimento. Bom, para iniciar as nossas falas, né, porque aqui eu estou falando por mim e por outros sujeitos, nós gostaríamos de destacar que os organismos produtores de serviços de atenção à saúde são responsáveis por produzir, receber, acumular e organizar os registros informacionais orgânicos em saúde, em razão de suas atividades assistenciais e administrativas. E aí, nós não estamos inventando nenhum termo novo, né, porque OPSAS vem de organismo produtor. E o que vem ser um organismo produtor? Se equivale ao termo entidade produtora, definida pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística como entidade coletiva, pessoa ou família identificada como geradora de arquivos, também chamado de produtor, ou que também geram os repositórios. Ainda de acordo com nós, né, os autores desta fala, os organismos produtores de serviços de atenção em saúde são os serviços, as instituições e as organizações inseridas no sistema de saúde de dado território. E esses OPSAs, eles geram as informações orgânicas, né? Conforme sinalizei, né? Essas informações, né, na realidade, são derivadas, né, das atividades executadas na organização hospitalar ou na unidade básica de saúde. Elas são produzidas no contexto do exercício das funções administrativas, o registro físico das transações de uma determinada atividade, tarefa ou tomada de decisão. Bom, e aí a gente parte, né, para apresentar os resultados da nossa pesquisa do seguinte pressuposto: para a efetivação do fluxo dos registros eletrônicos em saúde, os REIs, né, como são conhecidos na comunidade das ciências da saúde coletiva, entre os organismos produtores de serviços de atenção à saúde e o portal do DataSUS, é recomendável que haja mecanismos de transferência de informações e profissionais com competências e habilidades para o tratamento desses registros informacionais orgânicos. E aí partimos de duas questões. Quais seriam elas? Como ocorre a transferência das informações em saúde entre os serviços de saúde, os organismos produtores, e o portal do DataSUS? Sabemos que o portal do DataSUS, né, encontramos vários repositórios. Bom, e qual a qualificação dos profissionais que tratam e organizam os registros eletrônicos em saúde acumulados neste portal? Bom, assim, nós temos dois objetivos, né, que é conhecer os mecanismos de transferência das informações entre os OPSAs e o DataSUS, e identificar a qualificação dos profissionais que atuam no tratamento e organização para o acesso das informações orgânicas em saúde disponibilizadas nos repositórios do portal do DataSUS. Bom, quais seriam essas justificativas, né? Precisamos de uma gestão qualificada. Uma gestão qualificada e que, né, venha a gerar ações que promovam o uso da informação. A navegação por sistemas do conhecimento e fontes de informação, a consulta e o assessoramento de problemas e soluções para as demandas de informação, a gestão efetiva dos sistemas de informação, a transformação dos dados e dos fluxos de informação entre os sistemas, a educação dos usuários, a promoção da alfabetização informativa e o apoio às políticas de informação. Tá? Isto vocês vão encontrar no manuscrito que nós estamos elaborando para a publicação, né, de um dos produtos do terceiro SIG Saúde, que é o livro,
né, com as palestras e as conferências, e também vocês encontram no terceiro PLADITIS, que é o terceiro Plano Diretor para o Desenvolvimento da Informação e Tecnologia da Informação em Saúde, na sua terceira dimensão, né, diretrizes sobre ensino e formação permanente de equipe de informação e de TI, ou de tecnologia de informação em saúde. É recomendável que todos fiquem atentos e fortes, que informação é uma coisa e tecnologia da informação é outra. E sim, dispositivos e mecanismos de transferência dos registros eletrônicos em saúde para o acesso e a difusão das informações em saúde que, né, nós encontramos nos repositórios. Bom, nos últimos 30 anos, a legislação brasileira, né, formulou diretrizes para acompanhar as mudanças sociais no que tange ao acesso à informação pública, em razão da promulgação da Constituição Federal de 88. As informações em saúde registradas em suportes analógicos ou eletrônicos configuram os documentos, arquivos, repositórios e sistemas de informações existentes nos OPSAs. O acesso às informações desta natureza é possível em razão de alguns dispositivos institucionais, leis, resoluções, decretos e políticas públicas. Estes dispositivos garantem que essas informações sejam acessadas, recuperadas e compartilhadas com a população desde que tenham os critérios de privacidade, confidencialidade e segurança garantidos. Bom, aqui nós elencamos alguns dispositivos institucionais, né? E desde a Constituição Federal de 88, que consagrou os direitos fundamentais como os da saúde e da informação, promovendo a formulação de políticas de acesso à informação em saúde. Assim, além da conquista do SUS, os constituintes da Carta Magna trataram do fim da censura no artigo 5º, inciso 14, que evidencia o direito de informar e ser informado. Evidencia-se que apenas no ano de 2011 é sancionada a Lei de Acesso à Informação e regula a assertiva do inciso 23 da Constituição Federal, né, da nossa Constituição Federal. A LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, traz inúmeros conceitos que ajudam a entender a norma e a sua aplicação, como os seguintes termos: informação, informação sigilosa, documento, autonomia, disponibilidade, autenticidade, dentre outros. Aí, neste quadro, elencamos alguns dispositivos institucionais que regulam o acesso às informações em saúde do Estado brasileiro. Todos esses dispositivos dependem de repositórios, tá? Dependem das informações orgânicas em saúde. E convergem com o conjunto de políticas públicas de informação em saúde. As políticas públicas de informação são norteadas por um conjunto de valores políticos que atuam como parâmetros balizadores à sua formulação e execução. Se, por um lado, o fundamento da lei representa a primazia da transparência do Estado sobre a opacidade, conforme o professor José Maria Jardim, por outro, no ano de 2016, conforme o professor Jair Nilson Paim acabou de nos falar, foi sancionada a emenda constitucional de número 95, que limita os gastos públicos, reduzindo a participação do Estado nas políticas públicas, influenciando nas políticas de informação brasileira e na manutenção do direito à saúde e do direito à informação, comprometendo as leis, decretos, resoluções e portarias. Bom, apesar da emenda constitucional de número 95 ter entrado em vigência em dezembro de 2016 e seu regime fiscal só ser aplicado a partir de 2017, as projeções revelam que pode ocorrer até 2030 um aumento de 5,8% na mortalidade em comparação com os números atuais. A ONU indica que os cortes orçamentários provocados pela emenda à Constituição de número 95 aumentarão a desigualdade social no Brasil, e tais impactos refletem no âmbito da saúde pública por meio do desmonte de programas sociais, conforme a professora Sônia Fleury sinalizou em uma de suas comunicações no ano de 2020. Bom, mas e aí? Mesmo com todo o aparato legal citado e apesar da ideia do Estado mínimo fortalecida pela emenda constitucional de 95, é necessária uma reflexão sobre os mecanismos de transferência de informações em saúde para efetivar os princípios norteadores da lei. Um dos meios para o acesso às informações em saúde no Brasil são as bases de dados encontradas nos repositórios institucionais, a exemplo das do portal do DataSUS. E vamos entender mecanismo de transferência de informação, aquilo que a professora Nélida Gonzalez de Gomes, né, nos
informa, que é um conjunto de ações sociais com que os grupos e as instituições organizam e implementam a comunicação da informação, através de procedimentos seletivos que regulam sua geração, distribuição e uso. Bom, gente, depois desta informação que a professora Gonzalez, este conceito que a professora Gonzalez nos propicia, a gestão dos repositórios em saúde necessita de uma equipe qualificada, né? E aí, em razão das nossas pesquisas, nós sugerimos as seguintes áreas implicadas nesta gestão: a área de arquivologia, a área de tecnologia da informação, a área de ciência da informação, a área de ciências da saúde e a saúde coletiva. Quiçá outras áreas também necessitem entrar, né? O portal do DataSUS, por exemplo, né, nós temos informações em saúde que são disponibilizadas e podem servir para subsidiar análises objetivas da situação sanitária, tomadas de decisão baseadas em evidências e elaboração de programas de ações de saúde. No catálogo de produtos do portal do DataSUS são listados mais de 100 bases de sistemas de informação em saúde. Algumas bases de sistemas de informações e as suas respectivas finalidades, né, são ilustradas, né, neste quadro aqui, né, as bases de sistemas, né, com alguns refletindo alguns mecanismos de transferência de informação em saúde. Esses sistemas dependem de outros mecanismos, a exemplo da internet, dos registros eletrônicos em saúde, do prontuário do paciente, do prontuário eletrônico do paciente, que a colega, né, Cristiane Galvão vai falar na próxima palestra, né, lá da Unicamp, da telesaúde, dos arquivos, dos repositórios dos OPSAs e das plataformas de bancos de dados restritos e abertos. Tais mecanismos permitem o fluxo das informações entre os OPSAs até o DataSUS e representam estratégias para que as informações sejam disseminadas dentro de uma organização e propiciem a geração de conhecimento. Enfim, na transferência dos registros eletrônicos em saúde, é recomendável considerar as tipologias documentais que conformam os arquivos em saúde. Os arquivos são compostos por informações vinculadas a processos, isto é, informação gerada e estruturada por processos de trabalho. Qualquer arquivo é formado por informação gerada e estruturada por processos de trabalho funcionalmente interrelacionados. Um sistema de gerenciamento arquivístico é desenvolvido para estabelecer, manter e explorar a ligação entre estes processos de trabalho e a informação que geram, a fim de otimizar os potenciais informacionais decorrentes de suas relações. Tal fato revela a importância de profissionais qualificados. Compreendam, né, que os repositórios acumulam os registros informacionais oriundos dos cuidados assistenciais, conforme as tipologias documentais, e essas estão relacionadas às atividades dos OPSAs. Uma das atividades dos OPSAs está relacionada à atividade fim, que é a assistência, e são nos prontuários do paciente que temos as informações orgânicas, né, em saúde, né, do Estado brasileiro. Existem outras tipologias, a exemplo da ficha de investigação, né, de suspeito de doença pelo coronavírus. Bom, e aí a gente traz aqui essa diferenciação entre informação e tecnologia da informação. A saúde digital está muito mais para a tecnologia da informação. E será que a saúde digital, né, a informática médica, propicia a geração de fato de informação, consequentemente de conhecimento? A informação tem vários sentidos por depender dos contextos. O termo informação caracteriza um fenômeno ligado a outros estratos de produção que incluem a linguagem, formas de expressão, sistemas sociais de inscrição de significados, sujeitos e organizações. A articulação desses estratos é uma ação de informação que antecipa e condiciona a concepção ou aceitação de algo como informação, tal como a ação de documentar, antecipa e condiciona o que será produzido e reconhecido como documento. Infere-se que a informação depende dos contextos, contexto enquanto ação de informar, sua transmissão e recebimento a gerar conhecimento. O conhecimento é um conjunto de informações em um determinado contexto e que possuem semânticas inerentes ao agente que as tem, seja a mente humana ou não, e seu conteúdo semântico se dará em função do conjunto de informações que o compõem e de suas ligações com outras unidades de conhecimento e do processo de contextualização.
Ao observar o conteúdo semântico do conhecimento como derivados da contextualização, o conhecimento é compreendido como um elemento multifacetado. O conhecimento gerado a partir de informações contextualizadas auxilia na tomada de decisão. A preservação da memória registrada em documentos possibilita identificar a importância de conhecer o valor do acervo, tanto do ponto de vista do conteúdo, bem como de sua representatividade de uso e qual o impacto das perdas e danos para a sociedade, as pessoas conhecerem sua memória pessoal e social. Então, um dos grandes desafios, né, que estamos percebendo é como o Estado brasileiro, né, faz a gestão, né, dos seus repositórios esses que contêm os registros eletrônicos em saúde, que nada mais são os metadados das tipologias documentais que advêm dos registros da assistência, da turma da assistência, dos vários profissionais da atenção à saúde. Então, é recorrente o tratamento e a organização, né, para que a informação, né, tenha o seu processamento e, de fato, venha a ser usada. Né? Para tanto, tem que garantir a autenticidade com os atributos de integridade e identidade desses registros e a gestão dos arquivos, consequentemente, dos documentos, para efetivar a rede de atenção à saúde do nosso SUS e propiciar uma saúde coletiva para os brasileiros, é recorrente. Bom, a natureza, né, da pesquisa, né, natureza aplicada, com abordagem quantitativa e qualitativa, né, exploratória e descritiva, enfim, nós temos as variáveis, né, neste estudo, que são a gestão dos registros eletrônicos, que são os mecanismos de transferência de informação, que é a variável dependente, e temos a variável independente, que é a qualificação profissional, com vistas a inferir sobre o objeto investigado. O nosso objeto de investigação é a gestão do acesso aos registros eletrônicos em saúde nos repositórios do DataSUS. Bom, nós gostaríamos de destacar que os resultados apresentados por meio da análise de conteúdo, da aplicação, né, da técnica da Laurence Bardan, acusou o seguinte, né? Aplicamos e as entrevistas, né, elas foram aplicadas a hospitais, né, no âmbito de uma rede de inovação e aprendizagem e gestão hospitalar, aqui na Bahia, e aplicamos, né, as entrevistas nos gestores do DataSUS no ano de 2019. Né? As entrevistas nos hospitais aconteceram em 2016, 2017 e 2019, na cidade de Salvador, né, Feira de Santana e Jiquié, aqui na Bahia, sendo um total de entrevistados 27 gestores, 15 da área de TI e 12 da área de arquivos. E, posteriormente, né, aplicamos um outro roteiro de entrevista semi-estruturado em agosto de 2019, entre 6 gestores do DataSUS, né, no Distrito Federal, e em outubro de 2019, no Rio de Janeiro. Né? Enfim, o que foi revelado a partir da primeira categoria, que nós intitulamos mecanismos de transferência, né, de informação. Né, os percentuais das frequências do núcleo de sentido 1, tipos de dispositivos, a exemplo de políticas, resoluções, leis e normas, revelam uma contagem dos dispositivos organizacionais mencionados, a exemplo da Estratégia Saúde, Lei Geral de Proteção de Dados, Padrão Arquivístico de Documentos, Manuais e a Comissão Intergestora Tripartite. Já o percentual de 7,43 foi apurado entre os gestores dos hospitais da amostra para os seguintes dispositivos: políticas de acesso, política de segurança de informação, normas para acesso, normas ISO e portarias. Os entrevistados do DataSUS nos hospitais demonstraram familiaridade com as ferramentas tecnológicas existentes. As frequências da unidade de registros do núcleo de sentido 2, tipos de tecnologias, a exemplo de registro eletrônico de saúde, bancos de dados, sistemas de informação, dentre outros, foram de 48,85% e 76,65%, respectivamente.
As unidades de registros, a maior frequência no âmbito dos respondentes dos gestores do DataSUS foram as seguintes ferramentas tecnológicas: TabNet, Tabuin, Sistemas de Informação em Saúde para Atenção Básica, o CISAB, Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, e Registro Eletrônico em Saúde. As unidades de registros com maior frequência que prevaleceram nas falas dos gestores dos hospitais para o núcleo de sentido 2 foram prontuário do paciente, documentos, prontuário eletrônico do paciente, armazenamento de documentos e sistemas de informação. Por meio das unidades de registros e unidades de contextos analisados no núcleo de sentido 2, né, observa-se que os gestores do DataSUS sinalizaram a utilização de sistemas de informação em saúde múltiplos, tais como sistema de gerenciamento de tabela de procedimentos, medicamentos e hortas, próteses e materiais especiais do Sistema Único de Saúde, Sistema Eletrônico de Informação, Sistema de Controle de Envio de Lotes, o SISNET, e sistemas administrativos. E os gestores dos OPSAs também evidenciaram o uso de múltiplos sistemas de informação em saúde. Suscita-se que, em razão da diversidade dos sistemas de informação em saúde, os registros eletrônicos em saúde, muitas das vezes, são capturados de forma fragmentada e conforme as necessidades de cada gestão. Tais resultados convergem com a pesquisa da Ângela Souza, realizada em 2017, ao concluir que não há uma política de informação institucional em saúde eficiente para lidar com a sistematização das informações e as bases de dados em saúde no Estado brasileiro. Bom, no núcleo de sentido 2, é revelada uma frequência alta de unidades de registros para o sistema de informação em saúde como tecnologias, bem como para o PEP e os registros eletrônicos em saúde entre os gestores dos hospitais do DataSUS. Conclui-se que as frequências apuradas nos núcleos de sentido 1 e no núcleo de sentido 2, que os respondentes compreendem que o acesso às informações em saúde é dependente de dispositivos e tecnologias para o fluxo dos registros eletrônicos entre os OPSAs e os repositórios do portal do DataSUS. No entanto, a partir das frequências apuradas nos núcleos de sentido 3, 4 e 5, os mecanismos de transferência das informações ainda são poucos utilizados ou são desconhecidos para o desempenho dos processos laborais e decisórios dos OPSAs, bem como para a geração e difusão de conhecimento em saúde. Bom, em relação à qualificação profissional, a categoria 2, foi contabilizado um total de 15,3% das frequências, e tais percentuais evidenciam uma baixa qualificação dos profissionais para o tratamento e a organização das informações. Bom, destacamos que tais constatações evidenciam a necessária qualificação dos gestores nos procedimentos e técnicas arquivísticas para o fim de garantir mais eficiência e transparência nos processos relacionados à produção, armazenamento, disseminação e difusão das informações orgânicas em saúde, a partir dos dados compilados sobre a formação dos respondentes das entrevistas. Os resultados apontam: nos OPSAs, apenas um profissional possui formação em arquivologia, entre os que gerenciam os serviços de arquivo, e mais da metade dos respondentes possui formação de nível superior em administração ou enfermagem. Já a área de TI, 60% dos respondentes possui formação profissional em TI. No DataSUS, constata-se uma prevalência dos gestores qualificados na área, né, de saúde. Para finalizar, nós trazemos aí neste slide uma modelagem, né, da cadeia de custódia das informações orgânicas do sistema de saúde. Os resultados revelados propiciaram conhecer que o fluxo dos REIs se dá por meio dos múltiplos sistemas de informação dos OPSAs até o repositório do portal do DataSUS, e identificar que prevalece a qualificação dos profissionais na área de informática. A frequência das unidades de registros tratadas e analisadas revelaram um número diversificado de tipos de dispositivos e de tecnologias no âmbito dos OPSAs. Contudo, revelaram uma frequência baixa para o uso de mecanismos de transferências de informação em saúde. Este modelo vocês podem acessar numa publicação recente da RECIS, tá? De 2020. Os registros eletrônicos em saúde representam uma iniciativa de comunicação das informações geradas nos serviços para as intervenções assistenciais e administrativas no âmbito da rede de atenção à saúde do SUS. São repositórios de informações processáveis sobre a assistência do indivíduo, acumuladas e disseminadas a múltiplos agentes autorizados. Os REIs são considerados tecnologias, bem como os sistemas de informação em saúde, os bancos de dados e as tipologias documentais. Tais tecnologias são compreendidas como mecanismos de transferência de informações, representam práticas organizacionais, estruturam a comunicação da informação por meio de procedimentos qualificados, regulam a gênese, difusão e uso da informação com fins de potencializar a criação do conhecimento, aprendizagem e inovação.
A análise das entrevistas revela o desconhecimento da gestão arquivística de documentos aplicadas ao REIS, o que fragiliza a integridade e a identidade das informações em saúde e evidencia a necessidade de qualificação dos profissionais envolvidos. Recomenda-se a atuação de arquivistas nos processos de GAD, uma vez que os resultados apontam que apenas um gestor possui graduação, né, qualificada. As políticas públicas de informação informática em saúde são dispositivos essenciais para os OPSAs, e esses requerem programas de qualificação dos profissionais com vistas a propiciar os contextos das informações em saúde fidedignos nos serviços para a criação de conhecimentos a subsidiar as intervenções assistenciais e administrativas no âmbito do SUS. O uso do prontuário do paciente, a próxima palestra, registros eletrônicos em saúde, arquivos, bancos de dados e repositórios nos serviços e demais organismos de saúde, a exemplo do DataSUS, requer uma gestão da informação qualificada para intervenção no SUS e formulação de políticas públicas de saúde condizentes com a realidade dos distritos sanitários brasileiros. Assim, eu finalizo a minha fala, agradecendo, né, a atenção da plenária virtual, também aos programas de pós-graduação que estão envolvidos nesta pesquisa, né, que são 3, né, a Universidade Federal da Bahia, o GPIC e a pesquisa que está sendo vinculada, né, internacionalmente à Espanha, à Universidade Carlos III de Madrid, à Universidade Complutense e o apoio que nós tivemos da CAPES, do CNPq e do PIBIC-UFBA. Aline, eu agradeço, eu espero, né, que o tempo corrido, que a minha voz tenha sido escutada de forma, né, inteligível à plenária, né, e aos interessados pelo assunto. Obrigado, hein? Muito obrigada, professor, pela excelente explanação, né? Talvez nós sabemos aí que, digamos assim, que um dos primeiros desafios, né, professor, em relação a essa temática seria talvez uma formação de políticas institucionais, então com outros instrumentos normativos, né, pensando aí nos processos direcionados aos gestores e demais profissionais, visando uma possível capacitação, né, para adoção de protocolos e demais procedimentos, né, professor, para garantir, assim, esse acesso, né, esses registros, né, desses dados. Eu vou passar agora, professor, para uma pergunta que foi enviada pelo chat, tá bom? Quem fez a pergunta foi a Isabel Cristina Fonseca da Cruz. Ela diz assim, professor: como resolver o problema da péssima qualidade do registro no ponto do cuidado? O quesito cor, por exemplo. Bom, Isabel, a questão do registro, Aline, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Aline, cadê você? Sumiu? Não, não. Não suma, não. Isabel, o registro, né? O registro advém o quê? De um formulário, de um documento. O documento, como eu falei, é uma tipologia documental. Quem cria, né, as tipologias documentais somos nós, os humanos, a partir das nossas necessidades informacionais. A pergunta da Isabel é extremamente interessante, porque é justamente isso que nós, né, tentamos elucidar, né, para aqueles da tecnologia da informação, ou da informática médica, ou da saúde digital, é a articulação, né, dos metadados, né, que constitui a tecnologia chamada de documento, aquilo que o professor Jair Nilson falou, né, tecnologias que representam as manifestações sociais. Então, hoje, a Isabel, e fazendo uma propaganda, né, está sendo lançado aqui agora o Manual de Gestão Arquivística de Documentos em Saúde, onde já está disponível no repositório, né, da editora da UFBA, e isso é um dos produtos dessas pesquisas, porque a gente percebe da dificuldade, né, principalmente dos profissionais da atenção à saúde, da saúde coletiva, realizarem a representação das demandas informacionais. Então, a Isabel falou alguma coisa da cor, né? E aí eu recomendo que, na hora de estruturar, né, os formulários ou os documentos que vão constar, né, no prontuário do paciente, né, que essas representações das informações sejam, né, consensuadas pela equipe, principalmente da atenção. Neste manual, a gente sinaliza, né, que na contemporaneidade, salvo engano, nós temos no Brasil 14 profissões que estão voltadas para a atenção à saúde, né? Então,
o ideal seria reunir as 14 profissões, né, para constituir as tipologias documentais que vão, né, fazer com que os registros eletrônicos em saúde possam ser migrados dos organismos produtores de atenção à saúde até os repositórios, né, nacionais. E a qualidade da informação vai depender do sujeito que registra a informação. Então, é um apelo. Eu fui administrador um dia e trabalhei alguns anos da minha vida em instituições de saúde, em hospitais e clínicas. E fui gestor, né, da atividade meio. E eu percebia a dificuldade, né, que os próprios colegas da atividade fim tinham a dificuldade em compreender os registros, né, escritos em documentos analógicos. E na contemporaneidade, já que temos os registros imputados em sistemas ou em softwares, a exemplo do prontuário eletrônico do paciente, é saber como, né, a equipe de assistência vai desenvolver os metadados que vão conformar as tipologias documentais para, de fato, satisfazer as demandas informacionais. Então, quem, né, deve estar no desenvolvimento dos sistemas de informação, a exemplo do prontuário eletrônico do paciente, são os profissionais da área de saúde, se possível, esses 14, né, que a gente reúne aqui neste manual, né, de manual de gestão arquivística de documentos. Eu não sei se eu respondi a pergunta de Isabel, Aline. Será que ela está satisfeita? Professor, obrigada, né, pela resposta. Eu acredito que a Isabel se sentiu contemplada com a resposta, porque o senhor realmente deu. Nós temos aqui mais uma pergunta, mas devido ao tempo, eu aconselho, né, no caso, até um aluno nosso, o Bruno, para encaminhar essa pergunta depois para o professor, se precisar, né, eu acredito que o professor pode disponibilizar o e-mail dele, porque nós estamos com o nosso tempo já esgotado, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer o professor Francisco pela gentileza em aceitar, né, falar dessa temática tão importante aqui para nós, agradecer toda a equipe, vocês que estão participando, tá certo? E caso o professor ele queira fazer alguma consideração final, professor, o senhor fique à vontade. Bom, Aline, agradecer, vida longa ao SIC Saúde Brasil, lembrando que o SIC Saúde é um evento, é um seminário que trata sobre informações em saúde, porque sem as informações nós não vamos poder gerar conhecimentos, nem tampouco inovações, e não estabelecer as comunicações, que é essencial, principalmente quem está à frente, né, os profissionais da saúde coletiva. E aqui no manual, eu espero que vocês acessem, né, o diretório, o repositório, né, da institucional da editora da UFBA, né, e vocês vão compreender que aqui é um manual, ele é fininho, né, é trazer as diretivas para que as qualidades, a Isabel que perguntou, as qualidades dos registros possam acontecer e, consequentemente, o tratamento e a organização, o armazenamento e o descarte também, né, desses registros e as migrações desses registros para os vários repositórios institucionais. E lembrando que é isso mesmo, nós temos hoje no Brasil 14, né, profissões de nível superior que são regulamentadas por legislações específicas e se autorregulam por meio dos seus próprios conselhos, né? Então, Aline, eu agradeço, extensivo ao Mas e à professora Liliane, e vida longa, né, que venha o 4º SIC Saúde daqui a 2 anos, né, e estarei aqui. Olha, a professora Cristiane estava com dificuldade de acesso, né, ver se aí já conseguiu resolver, que o link que passaram para ela não estava, ela me mandou aqui um zap. Tá bom, Aline? Gente, obrigado, hein, vida longa. Obrigada a todos, vamos seguir a nossa programação. Já em instantes, vamos iniciar a nossa próxima palestra. Obrigada, continuem aí conectados, aí ligadinhos conosco, que muita coisa legal vem por aí.
Obrigada, Bom, agradecer também ao Gustavo, ao Gabriel e à Brenta que estava aí por trás, né, fazendo Gabriel e Gustavo. A Petra, o Gabriel e o Gustavo. Obrigado aí, Obrigada. hein?